Gostaria inicialmente de saudar a todos, agradecer de maneira inicial aos nossos expositores do dia de hoje. Queria agradecer a Marilene, que já fizemos tanta coisa aí, quero agradecer ter aceitado o convite, Marilene, para falar um pouquinho da sua vasta experiência aí, agora nesse setor, mas já em tanta parte, nessa questão ambiental, no INEA, no IBAMA. Muito obrigado. Eu queria agradecer, ainda que ele não esteja na sala, e já avisar o Luiz Eduardo, que é procurador-chefe da ANEEL. Ele está numa reunião desde as 9 horas da manhã da diretoria da ANEEL. Olha, a marcação da reunião foi marcada para as 9, achei que não teria problema, mas ele está me mandando mensagem no celular que ainda estão lá. Acho que não precisa explicar o motivo, né, que a diretoria está reunida o dia inteiro, mas assim que terminar a reunião, ele vai entrar já direto lá da ANEEL aqui conosco. Eu queria agradecer a Elisa, que gentilmente aceitou o convite, vem participando de outros eventos conosco, vai poder repartir um pouquinho, né, também do que as empresas têm sentido e visto nesse momento. Obrigado, Elisa. Quero agradecer meu caríssimo amigo Rafael Daut. Você foi escrever um livro sobre simplificação aí dos processos administrativos e licenciamento, e agora todo mundo está te chamando para falar sobre isso. Hoje eu ainda sugeri lá que te chamem no estado do Paraná para falar sobre isso, meu caro. Quero te agradecer aí que você gentilmente aceitou o convite para trazer um pouco dessa experiência de simplificação que foi recentemente feita agora no Rio. Eu que queria agradecer o honroso convite, Marcos. Muito obrigado. Imagina, meu caro, e trazendo hoje para o setor da energia. Queria também agradecer ao Pedro, que eu não sei se já entrou, mas o Pedro Dias, presidente do Conselho da Abra-PCH, já foi diretor de licenciamento também no órgão ambiental do estado do Paraná. A gente esteve junto ontem no Zoom que teve da Abra-PCH, junto com vários presidentes de órgãos ambientais. Foi muito interessante. Ouvi também a visão dos órgãos ambientais nesse momento. Vamos aqui conosco, tem uma série de pessoas do setor que trabalham e que viram e falaram, vamos ver o que está sendo falado, até para compartilhar as dificuldades e entender como, né, a gente tem sempre enxergado esse momento e especialmente o pós, né, como é que nós vamos também sair disso tudo. Então, a gente começou nesse mês de março, a gente vinha fazendo já os bate-papos virtuais desde o ano passado, quando o Zoom era somente mais uma ferramenta, né? Os encontros à distância eram só mais uma possibilidade de nos encontrarmos, e hoje eles acabam sendo a única possibilidade de a gente se encontrar. Nós fizemos no começo de março um sobre direito dos desastres, que é um ramo novo, e hoje eu brinco que foi quase profético que a gente ainda ia passar no mês de março. Brinquei até com os expositores e a gente, ao final disso tudo, fazer um novo. E aí já não falava, a gente falou muito de Brumadinho, de Mariana, que são os expoentes, mas de falar também do que nós estamos enfrentando agora. Então, a gente já viu os efeitos da pandemia à luz, né, do direito ambiental no setor de infra, no setor imobiliário, no setor, hoje aqui, de energia, falamos de mineração e falamos do agro. Na quinta-feira, nós vamos ter, sempre nesse horário, das 18 às 19h30, nós vamos ter os efeitos da pandemia no processo civil. É uma questão que aí serve para todos os setores, porque muitas questões acabam indo para o judiciário, e eu acho que uma coisa que a gente vai conversar muito na quinta-feira também é como não ir ao judiciário. Quando a gente falou, por exemplo, do acidente de Brumadinho, o acidente de Brumadinho gerou mais de 40 mil ações naquela comarca. Quer dizer, quando você tem 40 mil ações tratando de um assunto, óbvio, você já não vai ter uma prestação jurisdicional adequada. Então, acho que a gente tem conversado muito sobre isso também, né, nesse momento, não gerar uma judicialização descabida. Que evento que a gente vai ter falando sobre a questão aí do processo, a gente tem grandes nomes do processo brasileiro. A gente vai ter o professor Eduardo Arruda Alvim, que é um dos maiores nomes aí do processo que a gente tem. Além do professor Eduardo Arruda Alvim, o professor Eduardo Melo e Souza, o Ricardo Carneiro, o Bruno Campos Silva, o Rodrigo Moraes, que já esteve conosco em outros eventos, e o Pedro Resch. Então, vamos tratar isso na quinta. Na terça-feira da semana que vem, nós vamos ter um bate-papo sobre a função das instituições nesse período todo. Isso veio a partir... Vejo agora o Pedro Dias aqui conosco. Seja bem-vindo, meu caro. A iniciativa do Pedro e da Gleise ontem da Abra-PCH me deu essa ideia de a gente fazer um sobre a função das instituições. Já fiz os convites hoje, a CNI, a CEBIC, o Secov, a Elo,
lá de São Paulo, o Ibradim e o Instituto Brasileiro das Árvores, que fala tudo de celulose, já confirmaram presença na terça-feira da semana que vem. E na quinta da semana que vem nós vamos ter outro da questão mais voltada para o direito ambiental. Então estão todos convidados, a gente tem sempre publicado nas redes sociais, tem publicado os apontamentos de todos os debates no portal direitoambiental.com, como o de hoje também vai para lá. Agradeço ao Nelson Tonon, que está aqui conosco, vai fazer os apontamentos. E amanhã também esse vídeo já vai estar disponível no YouTube. Meus caros, vou continuar aceitando as pessoas aqui com essa mudança de sistemática do Zoom, mas de início eu vou passar a palavra ao Enio Fonseca. Enio tem uma carreira muito grande, muito bonita aí na CEMIG, onde trabalhou muito com energia. Nesse meio tempo também essa parte institucional presidiu o nosso Fórum do Meio Ambiente Setor Elétrico, e hoje aceitou aí o desafio também de estar no Poder Público, é o superintendente do IBAMA, um grande conhecedor do assunto. Então, Enio, na sistemática a gente combinou essa fala aí de 10 a 12 minutos nessa rodada inicial, meu caro. Te agradecendo, eu passo de imediato a palavra para você. Boa noite a todos, né? Eu agradeço esse convite e cumprimento, né, a iniciativa, né, na pessoa do Marcos e do Albenir, né, coordenadores. Registro a minha satisfação, né, de estar compondo, né, uma mesa com a Marilene, com a Elisa, com o Pedro, Rafael e o Luiz Eduardo, que vai entrar aí na sequência. E gostaria de iniciar, né, pontuando que a minha fala vai ter como um pano de fundo o conceito da sustentabilidade, porque ele vai me permitir navegar numa série de temas, sempre dentro de um dos pilares, quais seja o econômico, o social ou o ambiental. Para iniciar, eu vou falar de duas conversas que eu tive ontem. Uma com o meu filho, que é um especialista em marketing digital, um cara que trabalha uma visão moderna, né, das relações de produção, né, e de comercialização, e a gente estava olhando alguns gráficos, né, de retomada da economia ao longo do tempo, feito pela Deloitte e por outras instituições bancárias. E aí, ao final, né, uma frase muito forte, né, da reflexão: não haverá volta da normalidade, essa normalidade de antes da pandemia. Haverá uma nova normalidade, né, que vai estar focada em novos procedimentos, principalmente no online e no digital. Não se sabe exatamente como é que vai ser a dimensão da nova normalidade, mas ela não vai ter nada a ver com aquela normalidade anterior. Então, muita gente que imagina que, passado esse período, que alguns possam pensar que é 3 meses, que é 4 meses ou 5 meses, e outros acham que vai durar muito tempo, né, o desenho será um novo desenho. A outra conversa, né, que eu tive com o meu amigo Décio Michelis, que está aí também assistindo, né, esse evento, e a gente conversava filosoficamente sobre um assunto interessante. Então, ele estava pontuando, né, o último livro do Rui Castro sobre o Rio de Janeiro no início do século XX, depois da grande destruição causada pela gripe espanhola, né, até o presidente Rodrigo Alves morreu, né, e que, na sequência de toda essa tragédia, né, a sociedade realizou um grande carnaval, né, e fica a mensagem que, passado o perigo, esquece-se que houve o perigo. Então, são dois pensamentos reflexivos que eu introduzo na minha fala. Eu acho que a grande clareza que todos nós devemos ter é que a gente vive um senso de urgência, porém isso tem que ser tratado sem pânico. Bom, o setor elétrico, ele, sem sombra de dúvida, é um setor que tem uma importância fundamental. É de utilidade pública, ele representa uma indústria de base da economia, ele é considerado uma atividade essencial, né, nesse momento de pandemia. Ele fatura 300 bilhões de reais por ano, 25 bilhões por mês. Onde tem energia, a gente tem qualidade de vida e progresso. É um setor altamente regulado.
tem centenas de agentes em todas as atividades que compõem esse segmento. Geração, transmissão, distribuição e comercialização. Esse setor já viveu outras crises, como em 2001, uma crise de fornecimento de energia, em 2014, uma outra crise relacionada aos custos de energia, e nesses dois momentos, né, o que ficou como um exemplo para situações afins é que, se você não conseguir reunir todo mundo, todos os atores, todos os gestores, poder público, empresas, academia, você não consegue chegar a uma solução consensual para vencer a crise. Porque é um setor que tem muitos segmentos e alguns desses segmentos não são necessariamente alinhados em todos os momentos frente às diferentes situações vividas. Às vezes há posições divergentes. Bom, nessa crise de 2020, o pano de fundo é o colapso da demanda, a redução do mercado, a redução de caixa e inadimplência, né? Essa crise não é uma crise do setor elétrico. O setor elétrico ele tem uma boa estrutura que vem sustentando, né, a atuação desse setor ao longo do tempo. Ele tem um modelo eficiente reconhecido. Nesse momento, o que se apresenta é uma crise financeira decorrente da paralisação da atividade econômica. O caixa do setor, né, são as distribuidoras, que ficam com apenas 18% a 20%, né, do valor de cada conta de energia emitida. O resto, as distribuidoras encaminham, né, para os demais agentes, inclusive o poder público federal. Quando você tem uma situação, então, caracterizada pelo colapso da demanda, pela diminuição da arrecadação, você fragiliza toda a estrutura de gestão setorial, começando, sem sombra de dúvida, pela distribuidora, que tem que fazer os repasses por força de acordos setoriais que existem com os demais agentes, e com o próprio governo no pagamento de impostos e taxas. Com a redução da arrecadação, né, a gente tem observado todo um esforço das associações, das empresas que compõem as associações e dos demais agentes, inclusive aqueles oficiais, né, num trabalho que se apresenta no gerenciamento de perdas, na inovação e na criação de outras modalidades de governança da história do pagamento dessas contas, como o uso de cartão, parcelamento, pagamento por internet. A gente observa as inovações através de leitura remota, a questão do home office, e já observa também um primeiro momento já de preocupação e de estresse entre os agentes, com notificações, né, setoriais, alegando, né, motivações de força maior relativas exatamente à questão de repasses financeiros entre os agentes. Bom, muitas das iniciativas que se apresentam, elas já estão colocadas como a impossibilidade de cortar, né, os consumidores inadimplentes, estudos, né, que estão sendo feitos para não fazer a cobrança de consumidores de baixa renda, né, um massivo uso das redes sociais para comunicação entre os atores, um esforço para manter os serviços funcionais, um trabalho muito grande de todo mundo para manter a saúde dos trabalhadores do setor, e aquele desenho que ameaça financeiramente o setor, ele tem um número estimado entre 15 e 17 bilhões para socorrer as distribuidoras relativas a esses primeiros meses da queda de receita. Esse dinheiro ele precisa vir de alguma fonte, provavelmente ele vai vir de mais de uma fonte, sendo os recursos de tesouro aquele que primeiro se apresentam para ser oferecido, mas outras fontes como
fundos já existentes, captação no sistema financeiro também podem se apresentar. E tem até a proposta de utilizar os recursos de P&D para utilização nessa linha para mitigar os problemas. E nesse desenho a gente também observa que há uma demanda também, né, dos setores, né, consumidores, de desoneração das contas de energia. Bom, todos esses desenhos, eles têm um pano de fundo de aspecto econômico e financeiro que, por sua vez, rebatem na gestão da sociedade como um todo, em todos os seus aspectos. Essa semana, a gente tem um desenho de capacidade dos reservatórios que representam a nossa maior matriz, né, de geração de energia, na região sudeste e centro-oeste, com 52% dos reservatórios, a região norte com 71%, a região nordeste com 82% e a região sul com 17%. E é importante dizer que no primeiro trimestre, as 35 empresas de energia elétrica listadas na Bolsa de São Paulo perderam 92 bilhões de seu valor. O consumo de energia elétrica previa um crescimento em 2020 de 4,2%. Diante dessa situação da pandemia, há uma previsão de uma queda de 0,9%. E a redução já observada no consumo de energia, já nesse momento, se aproxima de 20%. Antes da crise, a gente já tinha uma sobra de 6 gigawatts médios no nosso parque gerador. Esse número é interessante porque ele vai significar uma folga e um colchão que vai permitir, no futuro, a retomada da atividade econômica, porque essa capacidade ela já está instalada, embora ociosa por falta de demanda. E a gente tem ainda um aspecto, e aí já entrando, né, um pouco na sinergia do tema da sustentabilidade e, em especial, do licenciamento, né, já houve uma decisão de adiamento dos leilões, né, face a um cenário, né, imprevisível e que exige a readequação do planejamento. O adiamento do leilão, né, significa que novos ativos, né, de geração e de transmissão que demandam essa modalidade, eles vão ser postergados. E aí existem uma série de iniciativas que estão focadas no aspecto regulatório ambiental, que estão sendo adotadas pelo IBAMA e por quase todos os órgãos estaduais, né, e municipais, como a suspensão dos prazos, né, em alguns órgãos por um período definido, em outros indeterminados, e essa postergação e a suspensão, né, desses prazos legais trazem um alívio no primeiro momento para os empreendedores que estão prospectando, que estão implantando e que estão operando os ativos do setor elétrico. Também decorrência da pandemia a suspensão do atendimento presencial, né, a prorrogação de prazos de entrega de relatório e duas coisas que são interessantes de serem ditas, né? A avaliação da suspensão do cumprimento de condicionantes está sendo tratada caso a caso com cada um dos órgãos, né, observada a natureza dessas condicionantes, e tem uma coisa que é interessante, que é o trabalho do home office, dito em muitos das lives que têm acontecido por aí, como uma coisa que está funcionando direitinho, e aí é importante dizer que os servidores dos órgãos, seja o IBAMA, ou seja os órgãos estaduais e até mesmo municipais, têm se esforçado para poder atender essa modalidade do trabalho remoto. No entanto, é preciso lembrar que esse é um desenho que tem particularidades, porque nem todo mundo tem em casa um equipamento em condição de ser acessado e de colocar dentro dele programas que têm a ver com a sua gestão, né, do dia a dia. Muitas vezes o servidor que está em casa com um computador, tem a mulher dele, a esposa, que também está em home office, que precisa do computador para trabalhar, tem um filho na universidade que precisa do mesmo computador para assistir uma aula remota para fazer um trabalho, e tem 2 filhos pequenos que querem brincar com o computador. Então são desenhos, né, reais do dia a dia que obrigam um esforço
e muitas vezes você libera um computador da instituição para a pessoa levar para casa para poder trabalhar. E aí ainda tem outras coisas interessantes que parece brincadeira, mas tem local que o servidor precisa de ter internet funcionando adequadamente e é precário. Enfim, são situações, né, do dia a dia que fazem com que essa modalidade ela esteja sendo aplicada de maneira, né, satisfatória. Eu diria que, do ponto de vista do IBAMA, só para poder caminhar aqui para o fechamento, né, só no ano passado, 275 novos processos de licenciamento foram instruídos dentro do órgão, 77 do setor elétrico, dos quais 54 de linhas de transmissão, 5 UHS, 8 eólicas, 7 PCHs, 7 CGHs e 3 outras fontes. O IBAMA tem hoje um portfólio de 2.700 processos em tramitação, e em 2019, em projetos de infraestrutura, as licenças que foram emitidas representam 160 bilhões em investimento para o Estado. Eu penso, né, e deixo como uma última colocação para essa reflexão. Há um esforço inicial de todos os atores que têm discutido, com um foco de apagar o incêndio da gestão, vamos chamar, ambiental, em especial do licenciamento do setor elétrico, dos outros setores de infraestrutura, nesse momento, nas questões que dizem respeito a prazos e cumprimento de condicionantes. Isso é uma necessidade, mas tão importante quanto essa é a montagem de uma estratégia de médio e longo prazo que permita uma visão de futuro, porque não basta esse tipo de desenho para a gente poder alavancar uma retomada. É preciso limpar, né, um entulho que da ordem de 60 mil normas legais que atravancará, sem sombra de dúvida, um novo desenho de retomada que precisa estar limpo para permitir que a atividade econômica, num segundo momento, ela possa transcorrer sem a existência de tantos entraves normativos. Toda essa complexidade eu poderia conceituá-la como uma equação impossível, que é uma frase do Oscar Motomura, que mostra uma situação de enorme complexidade, em que todo mundo fazendo aquilo que acha que é o melhor, isso ainda é insuficiente para a gente poder encontrar as soluções necessárias para sair desse desenho de complexidade. Fecho com a clareza de que vamos viver momentos de intensa judicialização e uso uma mensagem final, que é também uma fala constante do meu amigo Décio. Fiat Lux, que se faça a luz nesse setor nosso, nos outros setores de infraestrutura, nos demais setores e em toda a sociedade frente a essa pandemia. Muito obrigado. Enio, obrigado pelas palavras, meu caro. Eu acho que de fato, em todos os bate-papos que a gente tem falado aqui um pouco da pandemia, e a gente teve um específico de infra, e tivemos agro, e tratamos também da questão de porto, de mineração, não se tem dúvida que para sair também disso tudo, e uma frase que eu ouvi num dos nossos eventos, que não há dicotomia entre defesa da vida e defesa da economia. Ao contrário, você vai defender melhor a vida com a economia. E a questão ambiental, de fato, não pode ser um entrave. Eu gostei muito que você falou da sustentabilidade, né? Por óbvio, o setor elétrico, qualquer outro setor produtivo, ele quer empreender da maneira correta, com segurança jurídica, mas também com agilidade e com simplificação. Esse é o tema que o Rafael vai compartilhar um pouquinho conosco. Mas depois da fala, como o Luiz Eduardo ainda está preso na reunião da diretoria, eu quero agradecer mais uma vez a Elisa por aceitar o convite e vai poder trazer um pouquinho também de como o setor tem sentido toda essa situação e também as perspectivas, né, de como enfrentar esses problemas. Elisa, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. A palavra com você, pelo tempo que a gente combinou. Obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. De início, eu gostaria de agradecer a oportunidade que foi concedida pelo Marcos, pelo Albenir e os demais organizadores deste projeto. Dizer que também é uma honra para mim poder dividir o espaço de tempo sobre esse tema ao lado de pessoas com vasto conhecimento que eu admiro muito.
ONS declarou o estado de pandemia, e isso causou no cenário elétrico um certo desconforto e gerou incertezas em outros setores também, acarretando principalmente no Brasil, por ser um país com grande vulnerabilidade em desenvolvimento. Com o passar dos dias, a gente vê problemas surgindo e, com o tempo, esses problemas só tendem a se agravar sem uma previsão ainda definida para o fim dessa problemática. O meu viés que eu trago aqui é na qualidade de advogada ambientalista, que trabalha numa empresa produtora de energia renovável e que se deparou recentemente com as notificações já abordadas pelo meu colega das distribuidoras de energia, alegando força maior dos contratos de compra de energia pelo ambiente regulado. Segundo as distribuidoras, em razão do baixo consumo e do inadimplemento, se configuraria o estado de força maior e, por essa razão, seria impossível o adimplemento, o cumprimento das obrigações contratuais. A princípio, essa decisão, ao ver do mercado por parte dos geradores, na qualidade de geradores de energia, foi um tanto prematura. Em resposta a essas notificações enviadas, as geradoras, de modo individual, e falo até em nome da minha empresa, como outras por meio de associações representativas, responderam essas notificações das distribuidoras, se insurgindo especialmente pelo fato de ter sido alegado nas notificações o descumprimento das obrigações por parte dos consumidores. No entanto, não foi demonstrada nenhuma efetividade. A gente achou um tanto prematura a tomada de decisão, sem sequer comprovar, de fato, o efetivo prejuízo. Sem comprovar esse prejuízo experimentado, também não foi apresentada nenhuma medida paliativa que visasse a mitigação desses danos e que aí, diante de um problema que não foi possível mitigar, ou a alegação do estado de força maior. Também não houve sequer envolvimento da ANEEL, sendo que nos próprios contratos do ambiente regulado prevêem nas suas cláusulas de força maior a necessidade de envolvimento da ANEEL, uma vez que é a reguladora. Além disso, não foi apontada nenhuma justificativa que pudesse nos norte para a gente resolver o problema de forma efetiva, como, por exemplo, a utilização do mecanismo de venda de excedentes, que é uma forma de utilizar essa energia para não refletir numa sobrecontratação do mercado. Não foi também utilizado, proposto o mecanismo de compensação de sobras e déficits. Não foi sequer mencionado outro ponto que a gente abordou nessa resposta à notificação. Não foi sequer mencionado a possibilidade do custo ser arcado tanto pela distribuidora como pela geradora. O que soou nesse momento foi que a medida adotada pela distribuidora parecia como uma resposta negativa à Resolução Normativa 828 de 2020 da ANEEL, que proibia, impedia que eles deixassem de fornecer energia aos consumidores das residências e também aos consumidores de energia de serviços essenciais, de atividades essenciais. Então, diante desse cenário, no primeiro momento, as geradoras se insurgiram. Obviamente que se essa conta ficar só na mão das geradoras, elas irão amargar prejuízos imensos. Eu posso citar aqui de início um problema na sua produção, no caso da empresa de biomassa, problemas na liquidação de diferença do PLD de curto prazo, também problemas com a garantia física, porque a gente vai ter que fazer uma revisão de garantia física, além daqueles problemas comuns que acho que todos os setores enfrentam, que é a liquidação de credores, folhas de pagamento de funcionários.
eu acho que essa medida, da forma que foi desenhada, se continuasse nesse sentido, eu acredito que não, até por recente envolvimento do Ministério de Minas e Energia, seria prejudicial a seria feito um efeito cascata e atingiria também os outros setores, e assim sucessivamente. Além dessas perdas por parte do gerador, fazendo um link com direito ambiental, perde o Brasil, perde o mundo em questões de desenvolvimento energético. Por quê? A gente tem estudos de que a perspectiva de que o Brasil se tornasse em 2050 a sua matriz energética 100% renovável e limpa. Nessa tomada, num cenário de insegurança por parte dos geradores de energia renovável, faria com que houvesse um retrocesso. Então, perde todos em relação às questões ambientais também. A gente perde em relação às emissões de efeitos gases estufas, perde um cenário num todo. Acredito que, em razão dessa movimentação que ocorreu por parte das distribuidoras e depois as respostas por meio das geradores, fizeram com que, no final dessa semana, tivesse uma recente reunião envolvendo o ministro de Minas e Energia, o ministro da Economia, a CCE e a ANEEL com os bancos, BNDES, a Caixa e o Banco do Brasil, verificando formas de viabilidade. A reunião foi basicamente para resgatar um modelo utilizado na crise hidrológica na crise hídrica de 2014, que seria a criação da conta para o mercado de curto prazo. Esse modelo já foi utilizado por meio de empréstimos e o pagamento, a liquidação foi feita com uma das partes para o aumento da tarifa das contas de energia. É uma medida que teve efetividade, inclusive a sua liquidação desse empréstimo ocorreu agora em 2017. Além dessa medida resolutiva, também foi aventada, inclusive pelo ministro de Minas e Energia, a possibilidade de utilizar, como bem nosso colega mencionou, recursos do Tesouro Nacional. Além disso, também cogitaram a possibilidade de utilização do orçamento da conta de desenvolvimento energético, que me parece bastante razoável, visto que o orçamento previsto para 2020 é de 21,9 bi. Então, é uma alternativa também a ser considerada. Outras alternativas resolutivas foram aventadas, no entanto, não vejo tanta efetividade, vou mencionar algumas aqui e fazer uma crítica porque não vislumbro tanta efetividade nessas medidas. A primeira é um projeto de lei do senador do DEM, que diz respeito a destinar parte do orçamento dos programas, do programa de eficiência energética para as pessoas de baixa renda e para pequenas empresas. Por que não vejo efetividade? Porque o orçamento é de apenas 2 bi e destinar parte desse orçamento não poderia ser efetivo à medida que, posteriormente, precisaríamos desse programa de eficiência energética e não seria possível utilizá-lo todo o orçamento e poderia até gerar falência dessas empresas. Outra medida aventada, inclusive, na resposta à notificação das geradoras, dos geradores de energia, seriam a possibilidade de utilizar o mecanismo de vendas de excedentes, o mecanismo de compensação de sobras e déficits. Por que não me parece razoável? Embora tenha sido até a estrutura de notificações do setor que eu trabalho em si. Essa crise é uma crise setorial. Então, envolve tanto o ambiente regulado como livre e os submercados. Levando em consideração isso, é fato que não vai ter uma alta demanda de compra de energia. Então, não vislumbro efetividade nessas duas últimas opções. Acho que a gente precisa de uma resposta efetiva. Entendo que essa resposta deve vir de órgãos normativos, deliberativos e administrativos do setor, a fim de causar um efeito estrutural em que todos, evidente, vão sentir esse impacto, mas que
ou seja, de forma equilibrada. Vale destacar que o último PLD dessa semana fechou em negativo 8%, 9,4% do Mercado Livre, teve uma queda de porcentagem, 7,4% do regulado, isso somado à sobrecontratação, que esse ano era prevista para 104%, e com 3 meses de isolamento, a gente tem uma previsão de 117%. A minha preocupação maior, além de haver uma medida imediata e resolutiva, é que ela tem que ser bem pensada, porque qualquer decisão mal pensada pode acarretar aquela judicialização que a gente vivenciou também em 2014, com o GSF, o risco hidrológico da época. Então, eu falo na qualidade de advogado que também vê essa questão do contencioso da energia, as minhas demandas ainda estão paradas, sem resolução, aguardando uma decisão final do judiciário. Então, assim, para evitar esse cenário de judicialização e essa onda de liminar, entendo que deverá haver uma normativa, uma instrução por meio dos órgãos administrativos e deliberativos do setor. Eu acho que bons pontos foram levantados, como a gente tem que usar os bons modelos, né? A conta do mercado de curto prazo de 2014 é um bom modelo. Eu acredito que usar os recursos, os subsídios do Tesouro Nacional, os recursos da OCDE são boas opções. Só entendo que essas medidas devem ser sempre pautadas em torno do equilíbrio do setor elétrico. Essas são as minhas considerações da noite. Eu gostaria de agradecer. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Elisa. Eu acho que você toca num ponto muito importante. Eu sempre tenho muito medo das soluções milagrosas, né? A gente está passando por um momento em que aquela questão, a conta vai ter que ser paga sempre por alguém. Então, acho que os momentos de crise, eles geram, sim, necessidade de você ter medidas diferentes, né? Mas também não existe milagre, né? Eu acho que o que existe, sim, é uma preparação melhor, entender melhor o setor como um todo. Então, agradeço a sua fala e trazendo essa questão um pouco, realmente, para a questão do licenciamento, que tem se mostrado sempre também um gargalo. Eu queria de imediato passar a palavra ao Dr. Rafael Daut, agradecendo mais uma vez, meu caro, por aceitar o convite. E por onde tenho passado, trabalhei tanto para a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, e a gente conversou sobre o PL 3729 o Brasil inteiro, e no final o Rio de Janeiro fez o Sistema Estadual de Licenciamento e Controle Ambiental novo, trazendo não uma flexibilização, mas sim uma simplificação do licenciamento. Você trata até no livro de uma maneira mais ampla do processo administrativo, o que é excelente, mas o nosso foco de hoje aqui é essa questão do licenciamento ambiental e focado no setor elétrico, meu caro. Mais uma vez, obrigado pelo prazo combinado. Só um segundinho, que eu vou pegar aqui o... para eu botar o PowerPoint, como é que é? É share screen, né? E aí tu projetas ele. Peraí. Não. Ah, sim. Peraí. Achei. Agora sim. Vamos lá. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente o convite que meu amigo Marcos Sais e o Albernir Querubim me fizeram. Dizer também que é uma honra dividir a mesa com o Enio Fonseca, com o Luiz Eduardo Araújo, com Elisa Pinheiro, Pedro Dias e minha velha amiga Marilene Ramos. Não sei se eu vou decepcionar vocês ou não, mas a minha abordagem ela será um pouco diferente das abordagens anteriores, né? Primeiro, porque eu estou adotando esse PowerPoint, né? Um PowerPoint, enfim, não é aquele PowerPoint que eu esperava fazer. E o segundo ponto é que eu não vou falar de coronavírus, né? Eu vou falar, na verdade, do pós-coronavírus, que eu venho falar, na verdade, hoje é trazer a ideia de simplificação no direito ambiental. Até a gente pode dizer que, de certa forma, ela se conecta com o coronavírus. Se a gente pensar aqui que uma das medidas de simplificação é justamente o governo digital, a gente percebe que nessa época de coronavírus, aqueles entes federados que não estão conectados, não estão informatizados, estão praticamente parados, salvo as atividades essenciais. Bom,
A ideia, as formalidades administrativas, elas são importantes para a elaboração, confecção de políticas públicas. Ocorre que esse excesso dessas formalidades administrativas desnecessárias, elas geram custos para todas as partes envolvidas, restrições ao desempenho do setor privado na prestação de serviço público, restrição ao avanço tecnológico e também restrição às atividades econômicas. É por isso que, com a ideia aqui de simplificação que a gente traz aqui, muito inspirada em algumas obras internacionais, como, por exemplo, do direito norte-americano, o livro Simple, de Cass Sunstein, também em Portugal, os esforços empreendidos pela Maria Manuel Marques Leitão, esposa do Vital Moreira, tem um livro Serviço Público e Futuro. O CDE tem diversos documentos, mais de 10 documentos sobre a simplificação. Enfim, o que é a simplificação? Na verdade, é um conjunto de ideias e medidas com certos objetivos. Que objetivos são esses? Os objetivos, basicamente, são eliminar ou diminuir burocracias e formalidades inúteis, reduzir o custo para todas as partes envolvidas, conferir racionalidade e celeridade na tramitação de expedientes administrativos, facilitar a vida do cidadão e da empresa, especialmente por normas claras, precisas, de fácil compreensão e execuíveis. Além disso, adotar soluções coordenadas, consensuais e flexíveis com vistas a obter maior efetividade na tutela de bens jurídicos, no caso, na tutela do meio ambiente. E coordenar, racionalizar o exercício de competências sobrepostas ou conexas por diferentes órgãos. A gente sabe que, principalmente no direito ambiental, existe um sério problema de repartição de competências no Brasil. E, por fim, talvez a ideia mais importante, é a ideia de controle estatal diretamente proporcional ao risco e aos impactos adversos que a atividade comporte para o meio ambiente e para a sociedade. Quanto maior o risco e o impacto, maior o controle do Estado. Quanto menor o risco e o impacto, menor o controle. Então, vai havendo uma suavização do controle conforme menores os impactos e riscos ambientais. Bom, e qual é a ideia da simplificação ambiental aqui? Na verdade, a simplificação ambiental nada mais é do que uma ideia de simplificação administrativa, né? Então, ela trata de mudança na estrutura organizativa, na forma de agir, no relacionamento da administração pública com os destinatários das suas normas. E aí uma série de um conjunto de normas, medidas e boas práticas administrativas. Então, a simplificação ambiental nada mais é que essa ideia de simplificação administrativa, tá? Mas com as especificidades da área ambiental. Que especificidades são essas, só para citar algumas? Autonomia científica, a gente sabe de uma natureza eclética, muito embora se coloque o direito ambiental mais no direito público, ele tem um caráter transversal, ele perpassa todos os ramos do direito, inclusive o direito privado. A responsabilidade civil pelo dano ambiental, ela comprova isso. Enfim, é um direito que trabalha com complexidades, incertezas, interdisciplinariedade e princípios jurídicos próprios, como no caso do princípio do poluidor-pagador, prevenção e precaução. Bom, então, qual a ideia assim, central da simplificação? É facilitar as relações do cidadão e das empresas com a administração pública. E uma ideia principal aqui para a gente afirmar não implica diminuição da tutela do meio ambiente. Muito pelo contrário, ela considera os limites materiais, humanos e financeiros do órgão ambiental e propõe uma racionalização dessa atividade de controle da administração pública, justamente da forma de observância ao princípio da proporcionalidade. Então, na verdade, o que acontece? Por meio dessa racionalização, a administração pública consegue focar nas atividades de maior risco e maiores impactos sociais e ambientais. Qual é o fundamento da simplificação? O princípio da eficiência, da proporcionalidade, da celeridade, da subsidiariedade, pela regra do artigo 176, que fala do tratamento diferenciado conforme o produto conforme o impacto ambiental de produtos e serviços, e o artigo 179 também, que impõe um tratamento simplificado para micro e pequenas empresas. Tem a questão também da segurança jurídica, que é importante a gente mencionar, que, embora não seja um dos fundamentos da simplificação, possui uma íntima conexão com essa ideia. Por quê? Porque com a simplificação, as regras do jogo ficam mais claras. O que o administrado, as empresas, os cidadãos querem? Eles querem saber exatamente o que se pode e o que não se pode fazer. Então pode-se dizer que com a simplificação se torna as relações mais previsíveis, confiáveis e estáveis, que essa é justamente a ideia da segurança jurídica e também do princípio da proteção da confiança. Então, a simplificação é uma tendência mundial, como eu já disse, vários países do mundo, a Europa inteira, Estados Unidos, Austrália, mas para não ficar apenas
nos países desenvolvidos, a gente pode citar alguns também em desenvolvimento. Filipinas, Costa Rica, China, vários países também vêm empreendendo medidas de simplificação, enfim, para facilitar essa relação com o cidadão e com a empresa. Bom, o Brasil, a gente sabe que existe uma cultura paternalista que está arraigada aqui na nossa tradição, né? A gente acha que quanto mais o Estado intervier na vida do cidadão, melhor. E, na verdade, não é bem assim. A intervenção precisa ser adequada, precisa ser necessária, precisa ser proporcional. Essa que é a ideia. Mas o Brasil dá os primeiros passos com vistas à adoção de medidas de simplificação. Eu acho que um diploma muito importante nesse sentido foi a Lei da Liberdade Econômica. E só para passar para o próximo slide, eu queria deixar aqui uma pergunta retórica para reflexão. Bom, se o princípio da simplificação, se a simplificação deriva de todos esses princípios, ela também é um princípio jurídico. Se ela é um princípio jurídico, ela geraria direito subjetivo. E aí eu pergunto, existiria um direito subjetivo à simplificação, que quer dizer que o cidadão poderia ir ao Poder Judiciário, exigir que a administração adote medidas de simplificação? Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês. Bom, e aí a gente tem uma questão de também, agora fazendo uma conexão com o setor energético, a gente entende que o setor energético é uma área importante e estratégica que poderia se beneficiar da simplificação. Por que eu digo isso? A gente tem alguns princípios básicos do direito da energia, como, por exemplo, segurança do abastecimento energético, né, que demanda uma diversificação do mix energético, o acesso universal à rede de distribuição de energia, né, no caso da energia elétrica, também é outro princípio. Então, qual a ideia? A ideia é que, tendo em vista esses princípios e várias outras características do setor elétrico, a gente necessita de um significativo investimento em toda a cadeia energética, da produção até o consumidor final, o que obviamente implica na construção de novas centrais de geração, desenvolvimento de tecnologia, e a gente tem aí o fator tempo, que ele é crucial para os investimentos. Então, o que eu vou dizer, o que eu vou mostrar aqui de concreto em relação à simplificação? Trazer o estudo de caso aqui do decreto estadual aqui do Rio de Janeiro, 46.819 de 2019, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento e demais procedimentos de controle ambiental. É um decreto que foi batizado como uma simplificação do licenciamento ambiental. Eu tive a oportunidade de ser o coordenador desse grupo de trabalho, contou com a participação de vários juristas, inclusive do Dr. Marcos Sais, deu valiosas contribuições aí ao longo de todo o procedimento de construção desse decreto, e teve audiência, teve consulta pública, audiência pública. Das 474 propostas, 124 foram incorporadas depois do resultado da consulta pública. Então, vou falar rapidamente aqui do que ele trouxe de interessante, alguns pontos que ele trouxe de interessante aí, que pode beneficiar também o setor elétrico. Bom, primeiro, a simplificação de procedimentos, a própria simplificação em si. Então, a gente coloca ali que o decreto, assim, seria óbvio, mas ao longo do tempo, o licenciamento ambiental, infelizmente, ele foi se desvirtuando do efetivo controle da poluição, né, do efetivo controle de aspectos ambientais, e se tornou, na verdade, um checklist de políticas públicas com múltiplas interveniências de vários órgãos ambientais e não ambientais, exigência de construção de várias coisas que não guardam relação de causa e efeito com os efetivos impactos que foram gerados. Então, o primeiro ponto, embora pareça óbvio, é o foco apenas nos impactos e riscos ambientais. Outro ponto muito interessante é instruções técnicas e condicionantes de validade padronizadas por licenciamento por tipologia. Com isso, a gente diminui sobremaneira a discricionariedade da pessoa que está ali na ponta e gera, obviamente, uma maior segurança jurídica. Prazos para o INEA, a gente coloca prazos para a autarquia ambiental estadual do Rio de Janeiro, prazos menores do que o previsto na legislação federal. Os prazos de vigência das licenças ambientais passam a ser maiores também, regra no mínimo de 6 e o máximo de 12, isso conforme critérios de sustentabilidade, nesse caso, sustentabilidade ambiental, que a gente está falando aqui, sustentabilidade ecológica, né, considerando as 3 dimensões da sustentabilidade. Talvez o ponto principal aqui, o fim da regra do licenciamento trifásico e a criação de novos tipos de licença. O licenciamento trifásico ele foi inserido no ordenamento jurídico nacional pioneiramente
no estado do Rio de Janeiro, né? Primeiro o decreto-lei 134 de 75 e depois, na verdade, os tipos de licença LP, LI e LO, foi o decreto do SLAP, o decreto 1633 de 77. E é muito interessante que dizem que esse decreto ele criou o sistema trifásico por uma suposta inspiração no sistema sueco. Só que nós fomos investigar o sistema sueco e verificamos que ele jamais foi trifásico, né? Então, falsa premissa, falsa conclusão. Além disso, quem trabalha com direito ambiental e com licenciamento ambiental sabe que, numa licença prévia, para a pessoa atestar a viabilidade locacional e ambiental do empreendimento, precisa-se, desde logo, dizer onde se pode e onde não se pode construir. Isso é básico. Então, por que ter mais uma fase de instalação se dentro de uma única fase poderia ter o projeto executivo poderia ser moldado e o ato final, um ato que atesta não só a concepção do empreendimento, como também a possibilidade, desde já, de instalação. Diminui burocracia, uma burocracia que não gera resultados no controle ambiental. E, para isso, foram criadas 3 novos tipos de licença, conforme os impactos também. Então, a gente vê que a complexidade é proporcional aos impactos ambientais. O primeiro foi a licença ambiental integrada, que é para atividade de alto e médio impacto. Nesse caso aqui, a gente equivale a uma LP com LI. Posteriormente, será necessária uma LO. Portanto, o procedimento mais complexo agora no estado do Rio de Janeiro é o procedimento bifásico para alto e significativo impacto. Depois tem a licença ambiental unificada, que é uma licença para médio impacto, e a licença ambiental comunicada, que é de baixo impacto. Basicamente, a ideia é essa. Também a licença ambiental unificada ela vai caber para algumas hipóteses em que a licença ambiental comunicada não couber, né? A licença ambiental comunicada é uma inovação muito interessante também para baixo impacto. É como se fosse aquela ideia do autolicenciamento, que é muitas vezes criticado. Eu não vejo razão para essas críticas. Acho que o órgão ambiental ele tem que focar naquilo que é mais relevante. Não adianta o órgão ambiental querer perder ao mesmo tempo um empreendimento de significativo impacto e empreendimento de baixo impacto. Então, há muitos anos a comunicação prévia já é um instituto consagrado no direito europeu e previsto em diversas hipóteses de autorizações ambientais. Enfim. Então, essa é a ideia a licença ambiental comunicada vai permitir que o empreendedor reúna os documentos, faça um upload no sistema e no mesmo dia ele consiga imprimir com o código de QR Code a sua licença. Depois, a racionalização da participação dos intervenientes no licenciamento ambiental. A gente só coloca como participação obrigatória aquelas que a lei expressamente prevê. Órgão gestor de unidade de conservação, artigo 36 da lei do SNUC, povos indígenas ou quilombolas, protegidos também pela Convenção 69 da OIT. Enfim, e aí a gente coloca também que a ausência de manifestação do interveniente não obsta o prosseguimento do licenciamento ambiental. Um capítulo destinado à fiscalização e pós-licença. Hoje, a pós-licença é um ponto muito importante. É tão importante quanto o licenciamento ambiental, que é o acompanhamento efetivo, se as condições de validade da licença estão sendo cumpridas. Uma seção específica de estudos ambientais e proposta de criação de 2 novos estudos. Criou-se uma cultura no Brasil como se uma lógica do tudo ou nada. Ou o empreendimento tem EIA-RIMA, ou ele não tem nada, ou ele não tem estudo nenhum. Ocorre que o EIA-RIMA ele não é um estudo adequado em todas as hipóteses de licenciamento ambiental. Ele é um estudo adequado em hipóteses previstas na Constituição para atividade de significativo impacto ambiental. A gente não pode banalizar o instituto do EIA-RIMA. Então, a gente tem que mostrar para o judiciário, a gente tem que mostrar para os profissionais que trabalham com direito, que não é o fato do emprego não ter EIA-RIMA que não terá estudo nenhum. Então, para isso, a gente criou 4 estudos ambientais, na verdade, 2 já existiam, que é o próprio EIA-RIMA, é o RAIS, o outro, Relatório Ambiental Simplificado, a gente criou o DAR e o ECA. Na verdade, o EAC é Estudo Ambiental de Conformidade, que é um estudo residual, que cabe para todas as hipóteses. O RAIS é para alto impacto, o EIA-RIMA é para significativo impacto, o diagnóstico ambiental resumido é para baixo impacto. E o que não se enquadrar nessas 3 hipóteses tem o Estudo Ambiental de Conformidade, o EAC. Bom, outro ponto que traz, bem importante aqui, bem interessante, que o decreto traz, é essa ideia também de medida de simplificação do governo digital, né, que a gente já falou no início da apresentação. Então, na verdade, os procedimentos de controle ambiental serão disponibilizados integralmente no sítio eletrônico do INEA. Essa é uma medida de transparência, uma medida extremamente necessária.
Além disso, outro ponto importante, a gente tem a regulação por performance também, ou regulação baseada em desempenho. Por isso que há quem fale, como, por exemplo, o professor Daniel Fiorino, de uma universidade norte-americana, no seu livro New Environmental Regulation, que se pode falar de uma nova regulação ambiental, cujo resultado esperado é uma conformidade com uma gama de indicadores ambientais. Então, eu não quero saber, por exemplo, como se faz na vigilância sanitária, se o teto do meu estabelecimento está 1 centímetro a menos. Essa não é a ideia. A ideia no direito ambiental é se a qualidade do ar está sendo preservada, está sendo atingida aqueles padrões de qualidade do ar, da água e etc. É isso que o que interessa, na verdade, é os indicadores, a performance, o resultado final. Como o empreendedor vai chegar a essa forma é uma medida de criatividade dele e, obviamente, ele vai fazer de forma para reduzir custo, de inovar tecnologias. Enfim, é muito produtivo esse tipo de regulação que já acontece na área ambiental em muitos países do mundo. A outra é a regulação baseada nos riscos, que é justamente essa ideia, tanto para a fiscalização, até para o processo de normatização também, essa ideia de proporcionalidade, quanto maior o risco e impacto, maior o controle. Na regulação baseada nos riscos, a gente vai considerar a probabilidade de alguma coisa dar errado e a gravidade dessa coisa de quando der errado, do que pode realmente acontecer. Né? Isso é uma ideia muito trabalhada no livro do professor Martin Lodge, no Managing Regulation. Enfim. E depois a regulação responsiva, é outro ponto importante também. A regulação responsiva ela já foi criada no início da década de 90 pelos juristas australianos Ayres e Braithwaite, e ela traz a ideia de uma pirâmide de fiscalização. Na base da pirâmide são as medidas de persuasão e na escalada da pirâmide começa a se adotar medidas de dissuasão. Então, na verdade, o que é regulação responsiva? Elas são estratégias combinadas de persuasão e de dissuasão. Primeiro, na base da pirâmide, são as estratégias de persuasão, ou seja, orientar o cidadão, orientar a empresa ao cumprimento da norma, orientar ao compliance. A gente sabe que o descumprimento das normas ambientais muitas vezes não se dá de forma intencional, mas se dá por absoluta ignorância. Né? Então, esse approach de orientar, de tentar fazer cumprir a norma, e só se o empreendedor não responder positivamente a isso, você partiria para as medidas sancionatórias propriamente dito. Então, assim, era basicamente essa ideia que eu queria dar, é muita coisa. O Marcos brincou comigo, eu fiz uma palestra na sexta, lá no grupo da UBA, o Marcos falou para mim, brincando, obviamente, que eu teria que resumir o meu livro em 30 minutos, hoje eu tive que resumir algumas ideias em 10 minutos, né, Marcos? Não sei se eu já passei do tempo. Enfim, queria agradecer a atenção de todos, aproveitar aqui para fazer um marketing aqui da obra, quem quiser adquirir vai ser uma honra. E agradecer a todos, deixar os meus e-mails aqui, se alguém que estiver interessado, tiver alguma dúvida, quiser me mandar algum e-mail, vai ser um prazer também. Muito obrigado. Rafael, a gente agradece, meu caro. Eu disse que o Rafael tem a vantagem, que tem uma dicção muito boa, mas consegue falar muito rápido. Então, sempre dá você consegue falar mais. Está aqui o livro para provar aí que está na mesa de trabalho. Rafael, acho que alguma questão sobre a pergunta lá, né, da simplificação como um princípio, eu acho interessante. Só você desabilita aí para a gente voltar para a câmera, o share. Eu não desabilitei, não? Espera aí. Só apertar ali embaixo agora de novo, que eu acho que aí volta. Espera aí. Mas enquanto isso, acho algumas questões, acho muito positivo, porque você tem a experiência de ser procurador do Estado, está de volta na Procuradoria agora, também de ter ficado por 2 vezes na chefia da Procuradoria do INEA, acho que é uma experiência, tenho certeza que é uma experiência incrível, mas também como advogado, né, da iniciativa privada, acaba tendo essa noção muito clara do que o setor precisa. Acho que nesse sentido também a tua fala vai muito contra o que a Elisa falou nessa questão da simplificação. E eu tenho muito claro para mim, até quando se fala do pós-licença, e Flávia está conosco aqui, trabalhou no pós-licença do INEA, o mercado vai regular muita coisa. Né? O Estado não precisa se meter em tudo. Quem trabalha com grandes projetos, e estamos falando aqui de grandes projetos da área da energia, você só consegue financiamento cumprindo todos os requisitos, não só do licenciamento, mas da IFC, princípios do Equador, e todas essas outras e demais questões. Rafael, enquanto você falava, perguntaram se você ia disponibilizar os slides, eu não tinha procuração, mas respondi que sim, meu caro.
Então, Claro. eu te peço que disponibilize, a gente vai colocar nos apontamentos do direitoambiental.com amanhã. Tenho falado muito dessa experiência do Rio. O decreto entra em vigor na metade agora do ano, né? E certamente o Brasil vinha num momento de reformas, e se tivesse passado todas as reformas, a gente passaria por esse momento com menos dificuldades. E acho que o Rio, nessa retomada do licenciamento com essa simplificação, vai ficar um pouco mais fácil. Sobre a LAC, que também está no projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, muitos perguntam, e para o setor elétrico, talvez para a CGHs, e aqui já entro na fala do nosso próximo expositor, o Pedro Dias, da Abra PCH, talvez para esse tipo de empreendimentos, mas mais do que isso, acho que o Rafael falou muito bem, você libera tempo dos técnicos. Em Santa Catarina se começou a LAC para avicultura e se fez um levantamento que se liberou 25% do tempo dos técnicos da diretoria de licenciamento, ou seja, você pode sim se dedicar com mais qualidade aos projetos que demandam mais estudo técnico. E uma pergunta que foi feita, agora não recordo por quem, Rafael vai poder responder, a Marina que fez, sobre o posicionamento do MP. Aqui fica uma dica para todo mundo, quando o Rafael disse que eu participei. Participei como advogado da área, mas foram convidados Ministério Público, Poder Judiciário, Juiz Federal, Desembargador do TJ do Rio, MP, MPF, IBAMA, academia, sociedade civil. Acho que essa sistemática, eu não canso de elogiar, que aconteceu lá no Rio, todos os setores foram ouvidos, essas sugestões que foram feitas. Então, assim, é claro que o MP pode, em algum momento, questionar alguma questão, mas ele participou ativamente. Acho que essa é uma grande questão. Foi uma construção de uma norma ouvindo todo mundo, mas nas considerações finais, novamente, Rafael, também, se quiser falar desse assunto. Agradeço mais uma vez, meu caro, a sua fala. E antes de passar a palavra ao Pedro Dias, eu saúdo o Albenir, que estava em viagem, agora já está aí conosco. Mas, Pedro, por gentileza, meu caro, essa sua... Marcos, Oi? você me permite só um comentário muito rápido, só para não perder o fio aqui. É só lembrar que você falou da LAC no setor elétrico, eu só queria lembrar que a chamada teoria dos atos comunicados, né, que se chama na Europa há muitos anos comunicação prévia, começa no Brasil com o setor elétrico, com instalação de determinada potência de comunicação prévia, né? Agora, lá na Europa, ninguém fala de teoria dos atos comunicados, lá é simplesmente comunicação prévia. E só essa questão do posicionamento do MP, várias propostas, tanto do Ministério Público Federal como do Estadual, foram acolhidas no nosso texto. Obrigado. Maravilha. Pedro, por favor, meu caro, eu só pediria atenção realmente ao nosso tempo aí, que a gente... os debates estão excelentes, mas no que a gente combinou, porque ainda vamos ouvir a nossa ilustre Marilene. Então, por favor, meu caro, compartilhe um pouquinho conosco a tua experiência e obrigado por aceitar o convite mais uma vez e parabenizo pelo evento de ontem. Agradeço, Marcos. É sempre um prazer estar falando com vocês, aqui com o seleto grupo, a Marilene Ramos, o Enio, a Elisa Pinheiro e o Dr. Daut também, o Rafael. E dizer que a ABRAPCH agora ela enfrenta essa fase. Eu vou dividir a minha explanação, vou tentar ficar dentro dos 12 minutos mesmo, e vou dividir em duas etapas, a situação atual e a retomada. Na situação atual, nós estamos vendo que o setor começou a pensar em questões reais, temos algumas PCHs e CGHs com obras infelizmente paralisadas, né? Nós temos alguns associados nossos que decidiram paralisar momentaneamente para retomar a obra na sequência. Nós também administramos essa situação dos licenciamentos, das outorgas, das validades, junto com os órgãos estaduais, em especial, porque nosso setor não tem tantos projetos que são licenciados pelo IBAMA, a maior parte do nosso setor é licenciado pelos órgãos estaduais, em especial nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, que são os estados que mais têm PCH e CGH. Nós temos um grupo muito grande de deputados federais e senadores que apoiam o nosso setor, que entendem a importância das PCHs descentralizadas, de energia limpa, energia que dispensa a emissão de carbono. A gente está aí hoje, pelo painel global, colocado a PCH no mundo como a forma de energia de menor emissão de carbono e de gases de estufa. E nesse trabalho, na situação atual, nós já temos algumas iniciativas. Acho que o Rio de Janeiro, como colocou o Dr. Daut, tem uma situação interessante. Aqui no Paraná, que é o estado onde eu resido, e nós temos aqui todo um trabalho
de reformulação das resoluções do setor elétrico, o chamado Descomplica Energia, que é um trabalho muito importante que o Instituto Água e Terra aqui, através da Secretaria do Meio Ambiente, está conduzindo. Então, nessa situação atual, o que nós estamos vendo? A nova forma de trabalho, sendo mesmo forçosamente executada, como é o caso de vistorias com drone, à distância, elementos de informação, monitoramento com sistemas de inteligência, informação em tempo real. E isso tudo vai fazer com que a gente possa, no futuro, ter uma retomada bastante inteligente de como lidar com o licenciamento de maneira mais simples, mesmo se tratando de projetos de médio e alto impacto. Mas em se falando dos de baixo impacto, que são, na verdade, a maior parte dos nossos 201 associados, nós temos situações aqui, em vários estados, onde não se diferencia pelas normas o pequeno, o micro, o médio e o grande. Você pede para todo mundo como se fosse uma grande hidrelétrica, as mesmas considerações ambientais, o mesmo tipo de licenciamento, não fazendo distinção de tamanho, de proporção. Então, passou de 10 megawatts, tem que ter EIA-RIMA. Ótimo, está lá na resolução do CONAMA. Esse PL 1962 que está tramitando já na CCJ vem a corrigir essa situação e dar autonomia ao órgão ambiental para decidir se acima de 10 megawatts, sem barragem, com canal de adução, sem represamento e gerando uma casa de força com queda e vazão, precisa fazer EIA. Hoje precisa. Nós temos vários projetos com 11, 12, 15, 20 megawatts sem usar nem sequer 2, 3 hectares de território. É feito só com vazão do rio e queda. Vazão, queda, energia. Mas precisa fazer EIA-RIMA. Então, a distinção não está na potência, ela está na realidade do local. E o órgão ambiental estadual tem que ter autonomia para decidir isso. Esse PL 1962 vem a corrigir essa situação. Nós estamos acompanhando a tramitação dele. Temos hoje 238 deputados e senadores na nossa frente parlamentar para o PCH e CGH em Brasília. Agora agregamos mais 6, entre 4 senadores e 2 deputados, então já passamos dos 240 parlamentares, que são ativos, trabalham, gostam do setor, conhecem o setor, e nós temos atuado fortemente no Congresso Nacional. Temos visto, então, a situação atual com preocupação, mas também observando a possibilidade de uma retomada com novas metodologias, com o uso de novas tecnologias, com um sistema de informação forte, não necessariamente com a presença específica do fiscal, do licenciador no campo, mas através de diversas tecnologias, imagens, drones, acompanhamento em tempo real, sistemas de inteligência e informação, que podem ser usados e dar, inclusive, uma autonomia maior para o órgão ambiental emitir as suas posições, suas opiniões. Estamos trabalhando nas novas normativas, tanto no nível federal, acompanhando esses projetos que versam sobre licenciamento ambiental. Eu destaco o PL 1962 e também as diretrizes gerais do licenciamento, que nós acompanhamos. Íamos ter aqui o nosso encontro em Curitiba, já com quase 700 participantes cadastrados. Tivemos, obviamente, pela pandemia, que alterar e jogar para setembro, mas já estava deputado Lafayette, deputado Kim, vários deputados confirmados, né? O relator do novo Código de Energia, também confirmado, o Kim com as diretrizes do licenciamento, mas a gente quer construir um novo arcabouço. Nós precisamos construir esse novo arcabouço, nós precisamos atualizar as ações do CONAMA, repassar e revisar todas aquelas normas, e talvez um arcabouço legal forte permita que a gente faça isso e atualize o modelo. Mas nós precisamos ainda tratar no dia a dia de situações como uma regulamentação para a OIT 169, que é necessária. Nós precisamos tratar da situação dos intervenientes no nosso setor, que são vários, a todo momento tem um interveniente dentro do processo de licenciamento, isso precisa ser regulamentado. E, por fim, nós precisamos tratar essa questão do duplo licenciamento, que o Enio não quis tocar, mas a gente tem nos estados da Mata Atlântica que ficar sempre licenciando no IAP e no IBAMA. Esse negócio precisa ser resolvido. De alguma forma precisa ser resolvido, porque é extrema burocracia e o descrédito do órgão licenciador. Se a lei complementar diz que é um ente licenciador, por que ter 2? Pela lei da Mata Atlântica tem que ter 2.
Então, nós temos que passar limpo essa situação, senão o setor cada vez mais se burocratiza, e não é o importante a burocracia, mas sim a execução. Eu lembro que quando estive do outro lado do balcão, fui diretor de licenciamento do órgão estadual aqui do Paraná por 8 anos, alguns modelos que mais funcionaram foram os modelos de ação no campo concreta, ao invés da papelada e da burocracia. Eu queria deixar esse meu depoimento, eu acredito que eu não passei os 12 minutos, eu vou até deixar a Marilene Ramos, com a sua experiência muito maior do que a minha, de vivência também de órgão ambiental e o trabalho que tem aí, a história que a gente conhece, ocupar esse resto do meu tempo aí. Ainda sobrou 5 minutos do meu tempo. Muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Eu acho que você toca num ponto fundamental. Depois que a gente ouviu o Rafael falar sobre simplificação, você fala dos intervenientes, que muitas vezes essa participação demora mais que o licenciamento em si, e fala dessa questão do double check da Lei da Mata Atlântica, né? De fato, ou uma mudança legislativa, ou então, pelo menos, que o tamanho, né, da área de intervenção para a participação do IBAMA ela seja alterada. A gente muitas vezes não se dá conta, quando as leis são aprovadas, o que vem e o que no dia a dia vai acabar tendo de impacto efetivo. Muito obrigado, meu caro, por estar conosco, compartilhar a palavra. E passo agora a palavra à doutora Marilene Ramos. Eu chamo sempre ela de presidente. Quando eu conheci ela, era presidente do INEA, depois era presidente do IBAMA, teve no BNDES e hoje tem atuado aí fortemente na área da energia. Marilene, quero agradecer mais uma vez a gentileza de aceitar o convite. Estamos ansiosos aí para ouvi-la falar sobre essa loucura que a gente está passando e o que vem pela frente. Obrigado mais uma vez, com a palavra. Marcos, eu que agradeço o convite, né, ter a oportunidade de, depois de 3 semanas de isolamento, ter contato aí com parceiros do setor aí da área ambiental, da área de energia, de tanto tempo, né? E até antes de falar um pouquinho sobre energia e pandemia, né, eu queria falar aí sobre esse tema aí que tocou o Rafael. Cumprimento todos aí que me antecederam, prazer em encontrá-los. Parabenizar você, Rafael. Eu acompanhei aí um pouco de longe, porque eu não tenho atuado muito aqui no Estado, mas esse seu esforço aí com a questão da simplificação. Eu imagino o quanto você está apanhando, porque eu me lembro até hoje que quando eu estava no IBAMA, eu fui num evento do setor elétrico, Pedro devia estar lá, e era para falar, o que me pediram, eu falei assim, mas como é que eu vi o futuro do licenciamento, né? E nem era específico do setor elétrico. E eu falei a palavra autocontrole. Para quê? O mundo caiu. Até hoje, meu perfil no Wikipedia tem um texto, aquele box, falando que eu defendo autolicenciamento, não sei o quê. Enfim, então eu posso imaginar e espero que você resista, tenha sucesso, né? Hoje a gente tem o BIM lá também no IBAMA, que tem uma posição muito afim com a sua. O Pedro sabe o quanto, na época do IBAMA, eu briguei com essa relação de duplo licenciamento, né, Pedro? Enfim, tem outros temas aí para a gente enfrentar, que é a questão da lei de crimes ambientais, né? Você não pode, por discordância de visão entre um técnico do órgão ambiental e o técnico do Ministério Público, ser invocada, o técnico do órgão ambiental ser acusado, né, de crime, como a lei hoje permite, né, que mesmo no caso de diferenças assim de entendimento técnico, né? E a questão de judicialização. Aliás, eu vendo aqui vocês, eu estou coordenando o Comitê de Sustentabilidade da DABDIB, então eu quero iniciar os trabalhos lá desse ano e vamos ver se esse é o primeiro tema, né, para ser discutido, e convidar alguns de vocês lá para participar e ajudar nesse debate lá dentro da ABDIB. Então, eu acho que esse tema é muito caro, né, para o setor de energia. Eu hoje mudei do lado do balcão, né?
Eu estava no IBAMA quando nós fizemos a licença de operação de Belo Monte, e hoje eu trabalho para a Norte Energia para tentar defender aquelas condições daquela licença de operação, e vejo pelo lado do empreendedor, né, o quão difícil muitas vezes ser instado numa região como aquela, substituir o Estado, né, a substituir o poder público, fazer as ações que o poder público deveria fazer. Então, tudo tem a ver aí com tudo isso que você falou, Rafael, de que a licença ambiental, né, o processo de licenciamento acaba virando um momento aí de se acertar as contas, né, com tudo aquilo para onde fluem todas as demandas. Então, parabenizo aí e espero que você resista bem aí nessa luta. Agora, falando um pouquinho, né, sobre energia e pandemia, o Enio nos falou aí, né, da situação do setor elétrico, né, da desorganização que todas essa queda abrupta aí do consumo, juntamente com a flexibilização aí do pagamento, né, das contas, onde esse risco, né, o risco de se tentar fazer até um certo populismo num momento de crise desse, e que desorganiza aí o setor elétrico, que vem se recuperando já de uma situação muito difícil, né? A gente vê a enorme preocupação que tudo isso traz, e a gente, fazendo um olhar um pouco mais amplo, né, não só do setor elétrico, mas olhando para o setor energético, onde nós fomos aí também surpreendidos com essa bomba aí que foi os desentendimentos aí entre a Arábia Saudita, a Rússia e Estados Unidos, e que jogou o preço do petróleo aí para abaixo de $30, que agora teve aí uma pequena recuperação. Então, a gente vai ver, né, eu vejo assim, com uma enorme preocupação esse movimento, né? No momento que você tem uma fonte fóssil com um preço tão baixo e com uma produção tão grande acontecendo, o que nós vemos é a transição energética, né, das fontes fósseis para as energias limpas ser mais uma vez postergada. Então, certamente, esse é um efeito duradouro, um efeito que nós ainda não sabemos em que momento poderá ser revertido, desta pandemia sobre a questão da energia. Na hora que você tem petróleo barato, tá certo que o petróleo barato que a Arábia Saudita e a Rússia estão pondo no mundo vai derrubar o shale gas nos Estados Unidos, mas vai também derrubar os nossos biocombustíveis, né? O nosso combustível alternativo, aí, o álcool, que perde competitividade, vai derrubar as energias limpas, que hoje estejam aí com preços muito que tenham adquirido grande competitividade. Tem que se ver melhor como é que fica num cenário de petróleo a $30. Quando a gente pensa, né, na experiência ainda incipiente que nós temos dos carros elétricos, né, e aí vamos ver aí a gasolina competindo e tornando
muito mais viável carros movidos a gasolina enfim. Então, essa é uma grande preocupação, né? Essa postergação aí da transição energética. Temos um efeito, digamos assim, se pode chamar algum efeito positivo, né? Mas que acho que não é nada para ser comemorado, que é essa redução de emissões por esse baque na economia, com essa paralisação de grande parte das atividades produtivas no mundo, toda a parte de transporte aéreo, né? De transportes em geral, né? E mais também, que a gente vê principalmente no transporte aéreo. Hoje, eu vi um dado que, só pegando uma companhia aérea, que é a Gol, que ela fazia 800 voos por dia, hoje está fazendo 50, então você imagina o que é isso, e o que significa para a aviação mundial a queda do vertiginosa que a gente tem aí do consumo de querosene de aviação, e todo o setor de transporte está acompanhando isso. Tem esse efeito de curto prazo, né, de redução de emissões, mas com um efeito aí de longo prazo, que está sendo deixado aí pela nova situação do petróleo, com esse nível de continuar aí por muito tempo ainda viabilizando tanto o transporte como geração de energia de fontes fósseis. Agora, eu queria chamar a atenção, né, quando está se falando aí de onde viram os recursos para reequilibrar o setor de energia diante dessa queda do consumo, aumento da inadimplência, até vamos chamar assim, da inadimplência consentida, né, à medida que está sendo permitido o proibido, né, o desligamento, o corte das contas, que vai atingir outros setores, como o saneamento, por exemplo, que é outro setor que preocupa muito, né? Nós vemos aí essa ação que o BNDES e os outros bancos tiveram, né? Que são os grandes financiadores do setor elétrico, como Caixa Econômica, Banco do Brasil e alguns outros bancos repassadores, de postergar por 6 meses, suspender, né, o pagamento das dívidas por 6 meses e diluindo esse pagamento ao longo do prazo do financiamento, do prazo remanescente do financiamento. Então, isso aí vai injetar no setor volumes expressivos de recursos, né? Porque e de uma forma rápida, simples. Então, acho que essa atitude dos bancos financiadores foi muito feliz, porque qualquer outra forma, né, tentar abrir novas linhas de financiamento, tudo isso, a gente sabe que um processo de financiamento não leva menos do que 6 meses, 8 meses, 1 ano para se concluir. Então, suspender, permitir a suspensão, esse chamado standstill, né, por 6 meses, isso é uma forma de injetar recursos diretamente no setor, e principalmente no setor de energia, que é um setor muito alavancado, um setor que tem grandes dívidas e grandes financiamentos. Então, isso e me parece que essa é uma ideia, isso não traz nenhum prejuízo imediato, porque a função do dinheiro que retorna dos financiamentos é ser alocado para novos financiamentos. Na hora que a economia para, né, onde os leilões do setor elétrico vão ser postergados, não há o início, né, de novos projetos acabam sendo postergados, não há falta
de recursos para financiamento. Então, o fato de suspender esses pagamentos é uma forma rápida de pôr recursos no mercado, muito mais simples do que abrir novas linhas de crédito. Eu, quando vejo isso, penso que para os governos, né, estaduais, os governos estaduais que estão aí mostrando a todo momento aí a urgência por novos recursos, certamente seriam medidas dar esse standstill para os governos estaduais, e que são os principais do setor público, os principais tomadores, em bancos como o BNDES, como a Caixa Econômica, né, lá no recurso do FGTS e Banco do Brasil, seria também uma medida importante para colocar recursos rapidamente, porque, mais uma vez, qualquer linha de financiamento que se abra, aí até que os entes possam atender os requisitos mínimos para poder acessar esses recursos, demanda muito tempo, e essa crise ela tem uma característica absolutamente perversa, que é essa: ninguém tem tempo, né? O tempo é absolutamente crucial. Se o dinheiro não chegar para pagar o salário dos servidores, para pagar os insumos básicos para manter a saúde funcionando, para manter os serviços públicos funcionando, morremos todos. Então, se não morremos de corona, vamos morrer, né, de tudo que pode acontecer com a economia paralisada. Então, encontrar formas, né, rápidas de colocar recursos no mercado, eu acho que é um aprendizado. Só um comentário, né? Que eu gostaria que, se essa pandemia, quando ela, enfim, né, passar, se ela vai deixar lições para nós, né? Seja a gente aprender a trabalhar de forma mais simples, seja de trabalharmos com as novas tecnologias, né, como nós estamos fazendo aqui agora. Eu sempre me incomodou muito quando eu vou a eventos e a gente vê pessoas vindo, vamos a eventos sobre mudanças climáticas, né? Você vai a uma COP e aí você vê milhões de pessoas viajando, emitindo, contribuindo para o aumento de emissões, para estar ali presente, né? Às vezes para estar ali para falar durante meia hora, 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e aí é um dia inteiro de deslocamento. Então, nós temos que aprender, né, a trabalhar, aprender a simplificar nossos processos de trabalho, para a gente, inclusive, ter até mais qualidade de vida. Eu aproveitei que eu falei por último para fazer assim, um pupurri de vários temas, mas eu acho que esse momento é um momento que a gente tem que aproveitar, né, que temos algum tempo fora da vida corrida, para refletir um pouco e extrair dessa questão tenebrosa que se abateu sobre o mundo todo, lições positivas que a gente possa levar para o mundo pós-pandemia. Obrigada. Marlene, a gente que agradece. Realmente passou aí por vários temas, e acho que essa fala final, primeiro, a questão realmente do petróleo, né? Me chamou muita atenção nessa pandemia. Eu acho que a gente notar como as coisas são encadeadas. Em Santa Catarina, o governador proibiu que restaurantes funcionassem. 2 dias depois, os caminhoneiros falaram que iam parar de trabalhar porque não tinham onde almoçar. Aí, quando ele viu que isso ia acontecer, ele mandou os restaurantes de estrada abrir porque os caminhoneiros tinham que ter onde almoçar. São questões civil, questões, né, como há esse encadeamento e essa necessidade de saber trabalhar. E quando eu já falei, depois da fala da Elisa, antes da fala do Rafael,
sobre tomar muito cuidado com medidas extremas. Eu até escrevi a respeito e conversava com o Rafael na outra semana, quando deu o acidente em Fukushima, houve uma decisão rápida do governo de encerrar a energia nuclear naquele país e passaram para as térmicas, e aí Mitsubishi e Hitachi desenvolveram essas turbinas e houve um grande ganho de eficiência, né, nas termoelétricas, diminuição de emissões e ganho de eficiência. Só que um aumento naquele momento da geração de energia no Japão na ordem de 35%. E no inverno seguinte, muitas pessoas morreram por não ter calefação. E passados 10 anos do acidente, se vê que mais gente morreu por questões da falta de calefação e problemas respiratórios, gripe e tudo mais que um inverno rigoroso causa, do que no próprio acidente nuclear. Então, de fato, você tem que tomar muito cuidado para que o remédio não mate mais que a doença. É a quimioterapia do câncer. É muito fácil tratar câncer. O problema é se você passa do limite na quimioterapia, você mata o paciente pela quimioterapia e não pelo câncer. Então, acho que é um momento realmente de uma reflexão, e os bate-papos têm trazido isso, de a gente poder refletir. Acho que você falou, foi muito feliz quando diz, a gente sai da correria e tem esse tempo para poder conversar e entender e pensar um pouco sobre as questões, e isso tem sido muito importante. Antes de passar para a rodada final, que vai ter que ser bastante rápida, o Luiz Eduardo pediu desculpas, ele permanece reunido, já estão fazendo quase 12 horas de reunião, e ele disse, Marcos, se possível, pediria para externar que a ANEEL está tentando equilibrar todos os interesses do setor, dando especial atenção à necessidade das pessoas, sopesando corretamente o princípio da solidariedade, eu já vou falar de princípios, acho importante, o princípio da solidariedade entre todos os brasileiros e a capacidade financeira das empresas do setor. É a mesma questão, você não pode, quando foi falado, né, de um calote, entre aspas, institucionalizado, a gente fez um aqui sobre o mercado imobiliário, e eu achei muito interessante ouvir do pessoal do mercado imobiliário que na primeira semana de quarentena muita gente deixou de pagar aluguel. Quer dizer, ainda não tinha sequer sentido o que ia acontecer e, de fato, agora no setor, você trata de um outro ponto e conhece muito a questão do saneamento também, é outro ponto realmente de preocupação. Eu ouvi muito nesses bate-papos que a gente fez ao longo desse mês também falando sobre boa-fé. E acho que é um momento também de se ter isso no mercado. Ou você tem essas negociações com boa-fé ou, de fato, se ficar tentando levar vantagem um para o outro, e acho que é o papel da agência realmente, como o Luiz Eduardo pode nos colocar, de conseguir entender o mercado como um todo. Meus caros, eu vou passar para a rodada final, eu pediria realmente que seja, até pelo adiantado da hora, a gente tem sempre respeitado o horário de início e de final, mas que fizessem em 1-2 minutos um apanhado geral, e eu vou passando direto. Eu gostaria mais uma vez de agradecer muito, reunimos aqui um time de excelência, passaram pela sala mais de 130 pessoas ouvindo. Outra característica dos nossos bate-papos é a qualidade da plateia. Muitos especialistas, muitas empresas do setor elétrico que não são como expositoras, tem gente aqui, seja de departamento jurídico ou não, ouvindo, e certamente aquilo que a gente está falando vai ser levado adiante. Vários amigos advogados também que atuam na área. Então, eu passaria na mesma ordem das exposições para o Enio, para a Elisa, para o Daut, para o Pedro e para a Marilene para fazer esse apanhado geral e depois eu encerro. Enio, meu caro, você foi o primeiro a falar e agora ouviu atentamente os demais. Suas considerações finais. Ok, muito obrigado, Marcos. Eu, como palavra final, eu gostaria de fazer uma menção a uma coisa que é muito importante quando a gente olha o futuro. O país estava discutindo no âmbito do Poder Executivo, né, e lá do Congresso, a mudança e revisão dos principais marcos regulatórios que dizem respeito ao setor de infraestrutura, dentre eles aí o setor elétrico. Petróleo e gás, saneamento, o próprio setor elétrico, e essas questões elas não podem, né, ser atropeladas e ser enterradas em função dessa questão da pandemia que se apresenta. E aí, nessa linha, é aquela história de que é preciso ter alguns bombeiros para poder apagar aqueles incêndios que estão, né, queimando a nossa plantação na nossa frente, mas ter gente que resgate e que mantenha a necessidade dessas revisões, desses marcos, porque é através dessas revisões que nós vamos conseguir ter estrutura de uma retomada da economia num patamar de qualidade de resultado superior ao que a gente vem executando. Eu agradeço muito essa oportunidade que a gente teve e espero continuar participando dos demais eventos e acompanhando as outras discussões. Muito obrigado. Enio, a gente te agradece e falo de novo que eu já te disse no outro dia quando eu elogiei a Rose.
É muito bom ver pessoas como você no poder público, podendo contribuir aí também para que essas mudanças, e você que sempre teve essa necessidade quando estava na empresa, agora poder estar aí no IBAMA, a gente agradece muito aí o que pessoas como você vem fazendo no setor, meu caro. Muito obrigado. Elisa, por gentileza, suas considerações finais. Tá certo, obrigada. As minhas considerações finais vão em relação à reflexão, deixo aqui uma reflexão de que cada um deve fazer sua parte, pegando até um gancho do Marcos, porque e fazendo uma conexão com a minha apresentação, se todos pensarem que podem adotar medidas visando a vantagem, a gente não consegue caminhar no sentido de passar por essa situação de uma maneira menos drástica e menos sofrida, e aí eu falo de todos os elos, de todos os setores. Então, acho que meu apanhado de todo é de que a gente tem que ter uma preocupação, aproveitar as boas alternativas que surgiram, como o home office, a conscientização da viagem, como a Maria citou, e de um modo geral, verificar que nessa situação, infelizmente, todos vão ter que perder e a gente tem que agir em conjunto para ter a melhor solução. Perfeito. Momento realmente essa questão de solidariedade que foi falado, como o próprio Luiz falou, e você reforça agora. É um momento de a gente exercitar bastante isso. Obrigado mais uma vez pela participação. Rafael, meu caro, suas considerações finais, mestre. Rapidamente, só queria dizer que eu adorei todas as palestras, aprendi muito, saio daqui, enfim, com mais bagagem do que eu entrei. Só queria fazer 2 comentários rápidos, tá? Gostei muito da fala do Pedro Dias, só queria fazer um comentário que tem a ver com o tema da minha palestra, que foi simplificação, que é do suposto duplo licenciamento da Mata Atlântica. Na verdade, seria a dupla autorização da Mata Atlântica. Só para tranquilizar que há luz no fim do túnel, tem um colega meu, o procurador do Estado, o Rodrigo Mascarenhas, que ele tem um parecer dizendo que, nesse particular, a lei da Mata Atlântica é inconstitucional. Porque, na verdade, quem regula competências, quem reparte, quem prevê a atuação harmônica entre entes federados é a lei complementar. Isso com base no artigo 23, parágrafo único da Constituição. Então, no Estado do Rio de Janeiro, a gente não segue esse sistema de dupla autorização. É óbvio que seria muito bom que houvesse algo do IBAMA, enfim, algo do Ministério do Meio Ambiente nesse sentido, porque não faz o menor sentido, depois da Lei Complementar 140, falar que o sistema de licenciamento e de autorização se dão num único nível de competência e uma lei ordinária por via transversa, quer dizer, a lei até anterior, a Lei Complementar 140, querer regular esses aspectos de competência e prever uma dúplice autorização. Por fim, só queria deixar aqui uma reflexão, que é o seguinte: a gente percebeu que nos últimos anos os custos da energia renovável, especialmente da eólica e a solar, caíram drasticamente. E aí eu gostaria de deixar no ar, mais uma pergunta retórica aí para deixar no ar. Será que com o incremento da energia solar e da eólica, será que a gente consegue, no futuro, não sei se próximo, será que a gente consegue abrir mão das térmicas a gás, que são energias fósseis? É só uma pergunta para reflexão. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, meu caro. Acho que até o artigo 11 da Lei Complementar 140, que justificam para valer a lei da Mata Atlântica, ele tem um tempo verbal errado. Parece que ele veio para justificar esse injustificável, mas acho importante, a gente nos apontamentos vai fazer menção também ao parecer do Mascarenhas, então, que aí também o pessoal dos outros estados pode olhar essa questão. Realmente o Rio de Janeiro tem tratado diferente também, para o artigo lá 30 e 31, né, que é a supressão de vegetação, antes mesmo do IBAMA reconhecer a desnecessidade, o Rio já tinha reconhecido. Rafael, obrigado mais uma vez. Pedro, suas considerações finais, meu caro. Então, já começando pela provocação do Rafael, muito interessante. Eu não sou contra as fontes intermitentes, como a eólica e solar, mas a gente tem vivido uma situação que eu tenho falado com o pessoal da solar e da eólica, que cada painel fotovoltaico, cada torre de eólico deveriam adotar uma PCH, porque quem mais gosta da intermitência são as térmicas fósseis. Quanto mais eólica e solar você colocar, que não tiver resistência da não intermitência que nós colocamos através das hidrelétricas, dos reservatórios, mais fontes térmicas têm que se agregar ao sistema para manter o sistema estável. Então, nós temos que trabalhar em sistemas híbridos. Nós, dentro dos nossos associados, nós estamos aproveitando os reservatórios de alguns associados para se colocar painéis solares.
Nós temos já uma instrumentalização muito interessante na Austrália, onde o gerador eólico funciona bombeando para o reservatório hídrico, é a chamada bateria d'água. Então, esse setor, as pessoas muitas vezes não conhecem os propósitos. Muitas vezes você vê um cara térmico a carvão defendendo um solar. Aí você vê por quê? Porque ele mantém o sistema intermitente deles nos fluxos horários. Então, nós precisamos desmistificar um pouco mais o nosso setor, mas eu queria dizer que está na mão dos empreendedores e dos órgãos ambientais a retomada do crescimento desse país. Isso é fundamental, porque se nós conseguirmos trabalhar agora, nesse período de quarentena, essas normativas, essas simplificações, só o setor de CGH e PCH tem 110 bilhões de reais de investimento distribuído nos municípios mais pobres desse país, com os IDHs mais baixos, porque é onde você tem queda, onde você não consegue ter uma agricultura mecanizada, a não ser que a gente brinca, planta o milho com espingarda e colhe a laço, porque não tem, mas tem ali fonte hídrica, tem ali queda, tem vazão, e que pode gerar e instrumentalizar a receita para aqueles municípios, principalmente se nós aproveitarmos o momento e aprovarmos a PEC 49/2015, que está no Congresso Nacional, que traz o ICMS ou parte do ICMS para a origem, onde é o município que originou a energia, também receba parte, porque hoje todo o ICMS está indo para o consumo. Então, é fundamental a gente colocar isso, colocar que a gente tem que integrar todas as fontes, é importante ter uma matriz diversa, mas nós não podemos abrir mão da energia hidrelétrica. Os países que muitas vezes reclamam aí têm 7, 5, 10 mil usinas, já aproveitaram todo o seu recurso hidrelétrico e às vezes vem reclamar aqui que o Brasil causa impacto com pequenas centrais, com CGHs. Então, nós estamos com a tarefa de desmitificar, mas uma tarefa maior ainda nesse momento é integrarmos com os órgãos ambientais, criarmos uma estrutura de agilidade para que a gente possa ter a retomada do crescimento com o licenciamento dessas obras. Como eu disse para vocês, só CGH e PCH tem 110 bilhões de investimento na mesa do licenciamento. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês, Marcos, mais uma vez. Muito bom estar com vocês. E nós estamos à disposição na ABRAPCH. Nossa diretoria foi renovada na sexta-feira passada, uma assembleia virtual, foi a primeira assembleia virtual da ABRAPCH, e a gente assumiu o conselho administrativo da associação. A Gleice continua como nossa diretora de assuntos ambientais, né, que tem feito um trabalho maravilhoso, e os outros diretores também estão à disposição para a gente estar juntos nesse debate. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. A gente acompanha aí o trabalho, seja pelo FEMASE, especialmente aí no dia a dia da APCH. É importante sempre ter pessoas comprometidas com o setor, e acho que essa questão, esse mix, é muito, muito importante, né? Porque para não haver qualquer tipo desses problemas, e eu reforçaria a fala inicial do Enio e do Pedro agora, dos valores de investimentos. Muitas vezes se trata com tanto carinho, Secretaria de Desenvolvimento, quem traz investimento, quem financia, e muito investimento acaba, já que falamos de energia hídrica aqui, acaba represado nos órgãos ambientais, né? Então, sem sombra de dúvidas, a eficiência do licenciamento ambiental, tratando com harmonia, vai melhorar muito isso. Marilene, suas palavras finais para a gente, por favor. Bom, agradecer essa oportunidade, me sentir menos isolada, menos em quarentena, essa 1h30 aqui com vocês. E aí eu queria só fazer assim, uma reflexão, do mesmo jeito que o Rafael deixou aí uma reflexão final, né? Aliás, você deixou duas, né, Rafael? Você deixou essa agora, será que vai substituir o gás? Eu não me preocuparia tanto com o gás no momento, acho que o gás é um bom combustível de transição. Eu acho que a gente não conseguiu nem se livrar ainda do carvão, a gente vê, ainda tem tanta geração com carvão no mundo, e você vê aqui no Brasil, na época que nós estávamos no BNDES, nós tomamos uma decisão na diretoria de não mais financiar usina carvão. Mas desde então a gente vê sempre a pressão do setor de voltar, que se volte o financiamento de usina carvão. Mas eu acho que o que acaba acontecendo é que a crise econômica ela acaba
justificando, né, retrocessos que a gente não precisaria viver mais. Outra questão que mas eu lembrei que a outra questão que você tinha deixado, né, é se o cidadão ele tem direito, né, à simplificação. Eu vivi muita coisa nesses anos que passei no setor público e em muitas ocasiões eu recebi um empreendedor, às vezes um pequeno proprietário, uma coisa, e eu juro que eu tinha vontade de me enfiar debaixo da mesa, de me esconder, assim, sumir, desaparecer daquela reunião diante de quase um processo de tortura que aquele empreendedor, que aquele pequeno proprietário estava sendo submetido. O Marcos Sais, que conta a história do Pedrinho, né? Todos aqui já devem, muitos aqui já ouviram, sabe bem do que eu estou falando. Mas, então, eu acho, Rafael, só te respondendo, eu acho que devia ter direito, sim, acho que tem direito e não exerce. E muitas vezes não exerce porque tem medo de retaliação, tem medo de ir à justiça, pedir isso e depois sofrer retaliações dentro do órgão público. Enfim. Agora, por fim, eu só queria fazer um último comentário, que eu acho que os novos grandes problemas, né, que o mundo tem que enfrentar, ele vai fazendo com que os problemas, aqueles países que não resolveram os seus problemas que ainda, vamos dizer assim, que muitos vêm nem do século passado, vêm do século retrasado, né, como a gente vê agora. A gente estava começando a ganhar uma certa visibilidade a questão do saneamento no Brasil, depois da tragédia, do problema que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, né? Aí você vê um problema como esse, ninguém mais fala da questão do saneamento. Quando veio, a gente na década de 90 falava da questão da água, da crise da água, tudo isso, e aí veio a questão das mudanças climáticas e todo mundo deixou de lado o tema da água. Então, meu temor é que um problema como esse, né, que é uma ameaça, que tudo indica que vai ser uma ameaça permanente para o mundo, a questão das grandes pandemias, da guerra biológica, tudo isso, ela acabe justificando não se cuidar de problemas prementes que a gente sabe, como é o caso do saneamento, como é o caso, né, das mudanças climáticas. Então, esse é um temor que eu tenho e lamento que eu não possa dizer nada de positivo para ajudar o sono, o nosso sono daqui a pouco. Bom, boa noite a todos e obrigada mais uma vez. Obrigado, Marilene. Acho que tem um exemplo para mim muito positivo, não, muito forte disso, que fizeram uma reportagem no Morro da Providência. Quem conhece o Rio sabe, fica no centro do Rio de Janeiro. A gente falando de isolamento e essa preocupação, e foram ensinar a população como lavar a mão, mas eles não têm água encanada. Então, eu também espero que hoje essa discussão, amor à vida, que a gente vê tanta gente falando, e não vou dizer que é demagogia, mas eu espero que esse sentimento de quem entende que este momento é a dicotomia entre vida e economia, repito, para mim não há, elas têm que andar em conjuntos, mas que isso não acabe quando esse isolamento terminar e a gente volte ao normal. Eu ontem li um comentário de um colega dizendo que agora ele está muito preocupado com a situação porque ele entendeu que os gatos podem também morrer de coronavírus. Tem muita gente morrendo de disenteria, de outros tipos de doença que não são do Covid e vão continuar morrendo. Eu acho que esse amor ao próximo ele pode e deve se estender. Isso é uma coisa que a gente deve levar da pandemia. Mas, meus caros, eu agradeço mais uma vez, altíssimo nível das exposições. A gente continua com os eventos, sempre às terças e quintas-feiras. Na quinta-feira dessa semana vamos ter o debate agora falando os impactos da pandemia à luz do direito ambiental no processo civil. Professor Eduardo Arruda Alvim, Eduardo Melo de Souza, Ricardo Carneiro, Bruno Campos Silva, Rodrigo Moraes e o Pedro Resch, que vão dividir isso com a gente. Esta preocupação hoje externada por quase todos, também de como isso vai parar no judiciário, e
Eu costumo dizer que o pior lugar para discutir, e a Marilene lembra da história do Pedrinho, o pior lugar para discutir direito ambiental é no judiciário, né? Quando técnicos do órgão ambiental, da equipe de consultoria da MP discordam, você coloca isso na frente de alguém formado em direito para decidir, não é a coisa mais adequada. Elisa lembrou da questão agora também do setor elétrico, também não me parece que uma avalanche de ações vai resolver. Então, a gente vai debater isso um pouquinho na quinta-feira. Semana que vem, as instituições que eu já citei, CNI, CEBIC, Secov, Bradim. E na quinta-feira, a Adriana Code, que fez comentários, e a Glaucia Savim, presidente da nossa Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo, vão ser expositores quando a gente volta a falar mais detidamente do direito ambiental. Meus caros, como a Marilene ressaltou, muito bom mesmo que à distância rever vários bons amigos, conversar um pouco. Enio, a gente não fez igual o pessoal do LASE, só você que tomou o café com um pouco de uísque, mas eu desejo que quem possa agora tome o seu bom vinho para comemorar também esse bate-papo que a gente teve. Gente, até quinta-feira. Amanhã, os apontamentos no direitoambiental.com, com os slides do Rafael Daut, e também o vídeo desse evento já vai estar no YouTube, lá no canal Direito Ambiental. Até mais. Tchau, tchau. Oi.